Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos iniciar em breve a nossa escola dominical. Que você possa já estar aí se arrumando, pegando a sua Bíblia, o seu lugar, para que seja um lugar, um momento, de louvor, adoração ao nome do Senhor nosso Deus, de comunhão. Comunhão com a palavra, comunhão com o Senhor, a nossa comunhão também através da ação do Espírito Santo de Deus, porque Deus está conosco aqui na igreja, nessa manhã, Deus está em cada lar, Deus está em cada uma das famílias. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta manhã de escola dominical. Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje, domingo, dia de nós estarmos juntos para estudarmos a palavra neste horário da escola dominical. Que gostoso, como é bom chegar o domingo. Eu espero que você sempre tenha a expectativa, de chegar o domingo. Porque quando chega o domingo, nós temos o domingo como o dia do Senhor. E o dia do Senhor é algo assim maravilhoso para nós, porque nós separamos esse tempo para estarmos com o Senhor. Nos desligamos dos nossos afazeres, das nossas preocupações, do nosso dia a dia, para separar tão somente esse tempo para estarmos na presença do Senhor nosso Deus, para cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu com todo zelo, com todo carinho, com toda a sua graça, amor e misericórdia. Nos deu a família, para nós passarmos em família, na família de sangue, também na família espiritual. De forma que o domingo é um dia todo especial para nós. Os outros dias são especiais, porque todos os dias são criados pelo Senhor e Ele preparou os dias para nós, Mas o domingo é o domingo que nós temos a escola dominical, essa maior escola do mundo, a melhor escola do mundo,
essa escola que prepara para a vida, mas prepara também para a vida eterna, né? Nos prepara para viver neste mundo e nos prepara para viver na eternidade. Por isso é a melhor escola, é a única escola que ensina esse caminho, né? Que ensina esse caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E nós temos a alegria de poder estar com você todos os domingos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com todos aqueles que amam a palavra do Senhor nosso Deus. Todos aqueles que têm desejo de Deus na vida, né? É momento de estarmos juntos, né? E como é bom estar na comunhão com você. Ainda que seja aí na sua casa, mas eu me sinto na comunhão com você, porque eu sei que nós estamos unidos nesta fé em Cristo Jesus. E quando você ora daí por mim, e eu oro daqui para você, nós estamos conectados com o Senhor nosso Deus. Estamos logados com o Senhor nosso Deus. E vivemos nessa comunhão para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, porque nós precisamos de Deus para que sejamos felizes. Feche teus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é o dia do Senhor, é o domingo. Estamos agradecidos ao Senhor, Pai. Tivemos uma semana maravilhosa de oração, de clamor, junto com a Igreja Presbiteriana Independente Nacional, Pai. Foi um tempo muito gostoso. Obrigado, Senhor, pela vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Senhor, que tem sido, Deus, uma igreja anunciadora da Tua palavra, Senhor, fiel a Teus ensinamentos. Agora, Deus, recebe o nosso louvor, recebe, Deus, a nossa adoração nesta manhã, quando nos reunimos para ouvir a Tua palavra em escola dominical. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. E edifica-nos, ó Pai, através da Tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, pelas Tuas misericórdias e pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor, que o Senhor visite cada coração, Pai. Ó Deus, se houver preocupação, se houver, Senhor, meu Deus, inquietude, se houver, ó Deus, dor, se houver, ó Deus, enfermidade, se houver, Senhor, meu Deus, qualquer ruído que seja que impeça a Tua presença, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, e que seja estabelecido dentro de cada lar a Tua bênção, Pai. A bênção da paz, a bênção da cura, a bênção da alegria, a bênção da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Pai. E que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, toda e qualquer obra do maligno, toda e qualquer obra da carne, Senhor, caia por terra em nome de Jesus e seja estabelecido, Deus, o Teu reino, a Tua vontade, o Teu querer em cada lar, em cada família nesta manhã, em nome de Jesus. Fala conosco, mais uma vez nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Salmo de número 122, o Salmo de número 122, é um salmo que nós sempre lemos, porque ele fala a respeito de alegria na presença do Senhor nosso Deus. E ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, quando despertamos pela manhã, nos lembramos, hoje tem escola dominical. Que gostoso! Os nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui estamos, para render graça, louvores ao nome do Senhor, o nosso Deus. Renda graças e louvores ao nome do Senhor nosso Deus e se alegre na presença do Senhor nosso Deus, porque na sua presença há alegria, há gozo, a bênção, a paz. Vamos louvar ao Senhor, declarando que essa alegria está no nosso coração. Se você tem um cancioneiro e quiser seguir no cancioneiro, porque nós vamos ter projeção ali na tela, né? Eu fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Você não veio no templo, mas você está no templo. E você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, levante suas mãos, se alegre nesta manhã de domingo, dê glórias ao nome do Senhor nosso Deus e agradeça, porque você pode louvar o Senhor. Amém? Louvemos. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar, aleluia. Fico feliz
em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, sempre. Que bom é cantar louvores ao nome do Senhor nosso Deus. Que bom é exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E como nós ficamos felizes, nós levantamos as nossas mãos, nos rendemos ao Senhor e levantamos as nossas vozes e adoramos ao Senhor, o nosso Deus. Que você se sinta na presença do Senhor nosso Deus, rendido na presença do Senhor nosso Deus, com as mãos levantadas e com a voz louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E agradecendo, porque verdadeiramente o nosso Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos cantar Te Agradeço. O nosso cancioneiro é o 166. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós agradecemos ao Senhor nosso Deus porque verdadeiramente Ele é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Agradecemos ao Senhor porque essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Deus não faz um dia igual ao outro. O Senhor faz cada dia diferente do outro. Às vezes os problemas, as lutas, as dificuldades querem deixá-los iguais. Mas Deus faz cada um diferente do outro. Creia nisso. Nada se repete na sua vida, porque Deus faz novas todas as coisas a cada manhã. Observe, sempre tem uma novidade, sempre tem uma bênção diferente, sempre tem uma flor que brota no jardim da sua vida para alegrar e colorir o seu dia a dia. Deus é maravilhoso e, portanto, nós sempre devemos dizer: Senhor,
Eu quero estar perto do Senhor. Moisés disse para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque ele sabia que na presença de Deus havia cuidado, havia zelo, havia alimento e havia paz. Vamos louvar ao Senhor dizendo assim: perto quero estar, Senhor. Vamos lá? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois sobre teu amor não há me der e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos fazer um exercício agora. Eu creio que talvez você já tenha até cantado esse louvor de olho fechado. Mas eu gostaria que você agora, nesse momento, você fechasse seus olhos e se imaginasse chegando assim diante do trono de Deus e sentindo a presença de Deus e vendo a glória de Deus e você dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero colocar a minha vida no teu altar, eu quero, Pai, viver na tua presença, desfrutar das delícias da tua presença. Vamos cantar novamente? Perto quero estar. Feche teus olhos. Perto quero estar, aleluia, junto aos teus pés. Se sinta debaixo da graça, pois prazer maior não há, aleluia, que me render e te adorar. Tudo do que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvarei, não importam as circunstâncias,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu aconchego em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, em meio aos problemas desta vida, em meio, Senhor, a situações vividas por este momento de pandemia, por este momento de medo, por este momento de dor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem estado conosco e tem nos sustentado, Pai, com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados neste tempo, Senhor. Visita-nos, ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E fala, Senhor, meu Deus, conosco nesta manhã. Nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz e queremos ser edificados, Pai. Para que em meio às tribulações desta vida, em meio aos medos, aos assombros, às preocupações, sintamos a tua presença e vejamos e tenhamos, ó Deus, sempre os teus cuidados em nós e através de nós, na nossa família, na igreja, no nosso estado, na nossa nação, na nossa cidade. Ó Deus, ouve o nosso clamor, Senhor, e visita, Senhor, este tempo tão difícil que nós estamos vivendo, de distanciamento e de medo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, hoje nós queremos continuar a nossa conversa sobre orações de servos de Deus. E eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre a oração de Ezequias. Ezequias foi um homem de oração, que teve uma comunhão muito estreita com Deus e que levou o povo de Deus a voltar a um relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. O povo se distanciou, o povo fugiu, o povo se ausentou, o povo deixou os altares do Senhor nosso Deus, abandonou a fé. E Ezequias foi um rei usado por Deus para trazer o povo de volta para a fé, trazer o povo de volta para a comunhão com o Senhor nosso Deus, colocar o povo de volta nos trilhos da adoração e do serviço do Senhor como povo de Deus que eles eram. Para nós conversarmos sobre a oração de Ezequias, nós precisamos conhecer um pouquinho do Ezequias. E nós vamos conhecer um pouquinho do Ezequias lá no segundo livro de Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 5. Já dá para a gente ter uma ideia, né, a respeito de Ezequias, da sua vida, do seu jeito de ser e do que ele veio fazer para a glória do nome do Senhor nosso Deus no reino de Israel. Diz assim, vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, do 1 ao 5. Se você tiver a sua Bíblia, abra aí, porque a Bíblia, ela precisa estar diante dos nossos olhos, porque é Deus falando conosco, é o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração e à nossa mente. Quando nós vamos lendo, o Espírito Santo de Deus já vai falando conosco. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia
Os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então nós conhecemos aqui Ezequias como sendo alguém, né, da linhagem de Davi, né? Tinha esta linhagem de Davi, tinha este lugarzinho todo especial ali, né? Como família, com sangue do rei Davi. E Deus o chamou e o colocou para reinar. Porque vamos lembrar que toda autoridade é constituída pelo Senhor nosso Deus. E Deus colocou ali Ezequias para reinar. E fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele foi um governante muito sério. Levou muito a sério a sua responsabilidade de governar o povo de Deus. De governar ali em Jerusalém. E removeu e quebrou colunas e deitou abaixo o poste ídolo, né? E fez em pedaços a serpente que Moisés tinha levantado no deserto. De forma que eles ficaram sem ídolo nenhum. Não existia altar nenhum mais ali em Jerusalém. Foi tudo colocado abaixo. Porque ele queria ver o povo de Deus se voltando tão somente para o seu Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E no verso 5 conclui: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, aqui nós já observamos que era um homem íntegro, era um homem justo, um homem que procurou fazer a vontade de Deus, um homem que na nação, né, ele impôs a adoração a Deus e destruiu todos os postes ídolos. Imagine-se nesse tempo no qual nós estamos vivendo, se levanta aí um presidente e diz: olha, a partir de hoje vai se adorar tão somente ao Senhor, o nosso Deus. Que barulho que não seria. Nós vamos destruir todos os postes ídolos que existem, né? Tanto físico quanto espirituais na mente e no coração das pessoas. Ezequias foi chamado para fazer isso no meio do povo de Israel. E talvez hoje Deus esteja querendo que isso seja feito também nos nossos corações, nas nossas mentes. Que todo poste ídolo da nossa mente, do nosso coração, que toda adoração seja dada tão somente ao Senhor nosso Deus. E servirmos tão somente ao Senhor, o nosso Deus. Já seria uma revolução e tanto na nossa sociedade. Bem, vamos lá. Sobre a oração aqui de Ezequias, né? Ezequias tinha um profeta ali do seu lado, né? Profeta Isaías. E como ele estava bem instalado, bem estruturado, como ele desfrutava das bênçãos do Senhor nosso Deus, dos cuidados de Deus. Então ele tinha riqueza ali em Jerusalém, ele tinha proteção ali na cidade. Ele tinha uma vida muito boa, muito abençoado. Só que do lado de fora as coisas estavam acontecendo, né? E de repente a Síria chega, desafia Ezequias, exige tributos e quer ir para cima dele. E
e desafia ainda o Deus de Ezequias, né? Aí no capítulo de número 19, Ezequias vai e consulta o profeta Isaías. Versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, nós vemos aqui a primeira atitude de Ezequias, depois de ter sido insultado, desafiado, né, pelos assírios. O que ele faz? Ele não tenta procurar caminhos para enfrentar o inimigo. Ele se humilha. Ele vai para a presença do profeta Isaías humilhado. E coloca também os seus em humilhação na presença do Senhor, o nosso Deus. E Isaías dá uma resposta de Deus para Ezequias. Mas vamos observar o como Ezequias foi para a presença do Senhor nosso Deus neste momento. Ele já se humilhou. Ele já se colocou aos pés do Senhor. Já se cobriu de pano de saco e de cinza, dizendo: Senhor, não sou nada, estou aqui pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, estou aqui porque o Senhor me colocou e eu preciso das suas misericórdias sobre a minha vida. E lá no versículo de número 6 e 7, Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então Ezequias se humilha, consulta o profeta, e Deus já responde através do profeta para Ezequias. A importância, amados, de nós reconhecermos a nossa dependência de Deus. A importância de, nos momentos de batalhas, de lutas, dificuldades, nós nos humilharmos na presença do Senhor nosso Deus. Nos dobrarmos, nos curvarmos, reconhecermos que nós não somos nada e que nós precisamos muito do Senhor na nossa vida. A necessidade de nos deixarmos derramar na presença do Senhor nosso Deus como uma água, como nada, para que a vontade do Senhor possa ser feita em nós e através de nós. Às vezes, nos momentos de dificuldade, nós ficamos procurando pessoas. Queremos resolver os problemas nossos com pessoas, com gente. Ou queremos resolver o nosso problema com o dinheiro. Ou queremos resolver os nossos problemas com aquilo que nós temos nas nossas mãos, com aquela situação que está sendo oferecida por aí. Ezequias nos ensina que ele foi esse rei que ele foi. Seu nome está escrito aqui, registrado aqui, com alguém que temia ao Senhor nosso Deus, com alguém que se humilhava na presença do Senhor nosso Deus. Ele era rei, mas ele reconhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não fique desesperado querendo resolver os seus problemas por você mesmo. Coloque-se na presença do Senhor, se humilhe na presença do Senhor. Aí depois você se levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, como nos ensina a palavra, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o caminho que nós precisamos andar. Esse é o lugar onde nós temos que colocar os nossos pés, no caminhar no Senhor. Nos humilharmos diante do Senhor, o nosso Deus. Aí então, o rei da Síria manda uma carta para Ezequias, que era rei de Judá. E aí então,
Ezequias recebe essa carta. Mas o que Ezequias faz quando ele recebe essa carta, amados irmãos? Vamos lá para o versículo 14 agora. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, quando Ezequias pega ali a carta, né, que veio da Síria, ele não fica compartilhando com todo mundo e mostrando para todos os seus lá, não, ele pega aquela carta, ele lê primeiro, né, ele analisa primeiro, ele rumina primeiro, ele coloca bem tudo isso dentro sua mente, do seu coração, e depois ele vai para a presença do Senhor nosso Deus. É interessante que aqui diz que ele estendeu perante o Senhor nosso Deus. Né? Ele abriu e falou assim, ó Senhor, pergaminho assim, rolou o pergaminho assim, ó Senhor, essa é a carta que os assírios mandaram para mim, para o teu povo, para nós. Mais um ensinamento aqui dessa vida de temor e oração de Ezequias. Ele pega e vai para a presença do Senhor nosso Deus. Às vezes nós recebemos um exame que tem quando nós temos um problema de saúde, às vezes recebemos uma carta de cobrança, às vezes recebemos alguma notícia estranha, né? Algum problema se anuncia na nossa vida. E nós, às vezes, ao invés de irmos para a presença do Senhor nosso Deus, saímos falando e comentando com as pessoas. Ezequias não fez isso. Ezequias foi lá para a presença do Senhor nosso Deus e colocou lá e disse: Senhor, está aqui. É isso aqui, Senhor, que está acontecendo conosco. É assim que nós precisamos fazer. Tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Vai lá e estende diante do Senhor nosso Deus. Coloca diante do Senhor nosso Deus. Mostra para o Senhor nosso Deus. E aprenda a orar também como Ezequias. Ó Senhor Deus de Israel. Ele exalta, ele glorifica o Senhor, o nosso Deus. Ele diz quem é o seu Deus. Ele diz quem é o Deus que ele crê. Né? É o que está entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele confessa aqui quem é o Deus que ele crê. Ele exalta o nome do Senhor nosso Deus. As nossas orações, elas precisam ter esse momento de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. E depois, então, ele começa a pedir. Aí ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos, ouve. Senhor, abre os teus olhos, ó Deus, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, vê. Ó Senhor, vem ao nosso encontro. É isso que ele ora. Ele ora aquilo que Deus disse para Moisés, quando foi chamar Moisés, né? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para ajudar. É dessa forma que Ezequias ora. Senhor, vê. Senhor, vê. Senhor, abre os teus olhos. Senhor, vem ao nosso encontro. E a resposta também foi dada.
pelo Senhor para Ezequias, lá no versículo 38. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. O Senhor pode vir com o exército que ele vier, quantos 1000 homens ele tiver. Ele vem por um caminho, pelo caminho que ele vier, ele voltará. Mas nessa cidade ele não vai entrar. E o Senhor diz: porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha a fala do Senhor para Ezequias. Ezequias tinha uma graça muito grande diante de Deus. E essa graça diante de Deus que Ezequias tem é a graça que você tem por intermédio de Jesus Cristo hoje. Jesus te amou, entregou a sua vida para que você tenha acesso direto ao Pai. Hoje você tem essa graça que Ezequias tinha também sobre a sua vida. Você fala direto com o Senhor. E tenha certeza que a resposta do Senhor não é diferente para a sua vida. Aquele que está me tentando fazer o mal contra a sua vida, aquele que está tentando te derrubar, fique tranquilo. Deus é que vai cuidar dele. Fique em paz. Deixa que Deus toma conta dele. Porque Deus é o Deus que defende a sua vida. É o Deus que te amou com amor eterno. É o Deus que te ama. É o Deus que disse: eis que estou convosco todos os dias. Creia. Viva nessa vida de fé como Ezequias viveu. E veja as maravilhas do Senhor acontecendo. Versículo de número 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. Pelo caminho que ele veio, ele voltou. Só não pôde levar aqueles que o anjo do Senhor ceifou a vida deles. Deus interviu aqui neste momento. Deus, o nosso Deus, é o Deus que intervém. É o Deus que age em nosso favor. Deus que age a nosso favor. Desde que nós façamos como Ezequias. Nos humilhemos na presença do Senhor nosso Deus. Procuremos consultá-lo em todos os momentos da nossa vida. E façamos dele sempre, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o nosso Deus. E agora, a segunda oração de Ezequias, no capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja, observe bem essa expressão aqui, naqueles dias, né? O que está querendo nos alertar a respeito desse tema usando aqui naqueles dias, é para nos lembrarmos que Ezequias estava passando, tinha acabado de passar por uma dificuldade, estava ali com Senaqueribe rodeando, os assírios ali rodeando, querendo entrar em Jerusalém, invadir Jerusalém, né? Tudo isso estava acontecendo. E como se tudo isso não bastasse, né? Ainda Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Aí a gente fica pensando, né? Ao invés das coisas melhorarem, parece que sempre ficam mais difíceis. Não foi diferente com Ezequias. Em meio àquela tribulação, sendo homem de Deus, vem mais tribulação na sua vida ainda. Tem uma expressão, né? Usando uma expressão popular, né? Quanto eu mais oro, mais assombração me aparece, né? Parece que quanto mais eu peço ao Senhor, mais dificuldades me sobrevêm. Ezequias estava como um homem íntegro, como um rei, segundo o coração de Deus aqui, que estava vivendo, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, passa por esse problema aqui com os assírios, aí passa o problema dos assírios, os assírios estão ali ainda ao redor, e ele está agora doente de uma doença mortal. Ô Senhor, minha luta não cessa nessa terra? Muitas vezes você diz isso, né? Ô Senhor, não cessa logo essa luta aqui? Quando é que tudo isso vai acabar? Todo dia é um leão, né? Todo dia é um urso, todo dia é uma dificuldade, todo dia é um problema. Sim, Jesus já nos alertou, neste mundo
Neste mundo tereis aflições. Mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com Ezequias não estava acontecendo diferente. Ele estava vivendo em lutas e tendo lutas, e agora algo que ameaçava a sua própria vida. E o texto continua: veio ter com ele o profeta Isaías. Isaías tinha mandado tantas notícias boas para Ezequias. Isaías tinha levado tantas notícias boas, dizendo: olha, Ezequias, fica tranquilo, porque o caminho que eles veem, eles vão voltar, né? Fique tranquilo, porque Deus está com você, é Deus que cuida de você. Fica tranquilo que Deus está dando todo o respaldo aí para nós. Mas de repente, agora Isaías tem que ir até Ezequias e levar uma notícia não muito boa para ele, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já imaginou nesses dias, né? Você recebe a notícia dessa: olha, você não vai viver mais, você vai morrer. O que é que você faria? Qual seria a tua atitude? Reuniria os amigos, faria uma festa muito grande, né, e tal, já comemoraria vários aniversários de uma vez só, né? Reuniria a família para conversar como é que está a sua situação e tudo mais, né? E já, né, se despedir da família, né? Faria uma viagem, né, para aproveitar o tempo que lhe resta, né? Ia desfrutar da melhor maneira da vida, né? Qual seria a sua atitude? Ezequias, quando ele ficou sabendo disso, ele não foi procurar as pessoas, não chamou, não reuniu o seu reino. Ele se voltou para o Senhor nosso Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias, né? Quando eu li esse texto, eu me lembrei daquela expressão, né, da criança que quando vai chorar, vai lá na parede, né? Encosta na parede, chora, procura um cantinho e chora, né? Porque levou uma bronca do pai, da mãe, vai procurar um lugarzinho ali escondido, né? Para orar, né? Para chorar, né? Ezequias se volta e olha para a parede. Ezequias olha para a parede e ali diante, né, com o rosto voltado para a parede, ele ora ao Senhor, o nosso Deus. Mais uma vez, onde está Ezequias com os seus problemas? Diante de Deus. Onde está Ezequias com as suas lutas? Diante de Deus. Onde está Ezequias nas suas dificuldades? Diante do Senhor nosso Deus. Olha que intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele tinha tanta intimidade com o Senhor que ele expôs quem ele era e como ele se via. Lembra, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ezequias diz que ele foi fiel ao Senhor. Ele diz: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Olha que integridade de Ezequias. Com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele disse: Senhor, eu tenho procurado viver. Eu tenho procurado estar na tua presença. Eu tenho procurado fazer a tua vontade. E aí então ele chora na presença do Senhor. E Deus, o nosso Deus, como ele tem um coração de manteiga, né? Coração que se derrete com facilidade, ouviu o clamor, o choro de Ezequias e decidiu, antes que o profeta fosse embora, decidiu mandar o profeta voltar para a casa de Ezequias para falar para Ezequias a resposta da sua oração. Faça isso como Ezequias. Qualquer que seja o problema, vá para a presença do Senhor. Esteja na presença do Senhor. Curta muito a presença do Senhor. Abra o seu coração na presença do Senhor. Porque você pode dizer também o que você tem feito diante do Senhor. E a resposta foi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo.
Ezequias ouviu a resposta da sua oração novamente. O Senhor disse: no terceiro dia você já vai subir para o templo, você já estará curado. E eu vou te dar mais 15 anos para você, né, cuidar aí da sua vida, cuidar aí da sua casa. E mais uma coisa que eu vou concluir. A palavra do Senhor, o Senhor não faz as coisas pela metade. E a palavra do Senhor diz: olha, a obra que ele começou, ele vai concluir, ele termina. O Senhor não faz nada pela metade. E aí então o Senhor disse para Ezequiel: Ezequias, eu vou livrar você e essa cidade dos assírios. Fique em paz. Por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. O Senhor cumpre com a sua palavra. O Senhor zela pela sua palavra. O Senhor está dizendo aqui para Ezequiel que não vai fazer, não está fazendo isso que ele está fazendo por causa de Ezequias ser quem ele era. O Senhor está dizendo que ele está fazendo isso aqui com Ezequias porque ele zela pela sua palavra. Por amor a Jerusalém, por amor ao Senhor mesmo, por ele mesmo, pela sua palavra, por amor a Davi, seu servo, no cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Lembre-se, Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. E nós concluímos aqui, lembrando, amados irmãos, daquilo que Jesus nos ensina lá em Lucas 18, que é a parábola da viúva que procura solução para o seu problema diante do juiz iníquo, que não valoriza homem, nem teme a Deus, mas ela fica lá insistindo e o juiz decide atendê-la. E essa parábola diz que ela foi escrita para que nós aprendamos o dever de orar sempre sem esmorecer. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa forma de nos comportar diante do Senhor nosso Deus. Orar sempre sem esmorecer. Que você, como Ezequias, possa ter aprendido nesta manhã. Se humilhe na presença do Senhor nosso Deus. Lance todos os seus problemas diante do Senhor nosso Deus. Ele vai responder, Ele vai cuidar da sua vida. Se volte para o Senhor nosso Deus. Se derrame na presença do Senhor nosso Deus. Faça como Ezequias, como uma criança que chora, 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 chora. Ezequias foi ali e chorou, 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 até o quanto pôde. Faça isso também na presença do Senhor nosso Deus. Faça isso também diante do Senhor nosso Deus. Abra o seu coração. Ele quer ouvir a sua voz, como ele ouviu Ezequias, como ele atendeu Ezequias. Como Jesus fala lá na parábola do juiz iníquo em Lucas 18. Se aquele juiz que não temia homem nem a Deus respondeu a oração daquela mulher, muito mais o nosso Deus, que é de graça, poder e misericórdia. Tenha uma vida de oração. Ouse buscar ao Senhor e colocar a sua vida diante do Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque verdadeiramente o Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor desce para nos socorrer. Fala conosco, Senhor Deus, sempre e ilumina o nosso coração, nossa mente, para que possamos viver sempre no centro da tua vontade. E para que, ó Deus, possamos ouvir a sua voz e ter sempre resposta às nossas orações. Mas dá-nos, ó Deus, esta vida de intimidade com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa vida de comunhão com o Senhor através da oração. Que assim, ó Deus, como Ezequias orou e teve sucesso, orou e teve êxito, assim possamos nós também ter êxito em nossas orações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos aqui lembrar que ontem foi dia do presbítero e da presbítera. Então nós queremos estar orando pelos presbíteros e presbíteras da nossa igreja e da igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Homens e mulheres que têm servido ao Senhor dia a dia,
que tem sido instrumento de bênção na vida de muitas outras pessoas. Pessoas que têm dedicado as suas vidas ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que têm se dedicado em prol daqueles que necessitam de uma palavra, de uma oração. Pessoas que têm se colocado para servir ao Senhor e fazer tudo com muita satisfação, muita alegria. Pessoas que receberam a incumbência e a responsabilidade de cuidar do rebanho de Cristo Jesus sobre a face da terra. É um prazer, né? É uma alegria, mas também existe essa responsabilidade. Os presbíteros têm a responsabilidade de cuidar do rebanho de Cristo Jesus. E depois um dia nós teremos que prestar contas, né, de todas as ovelhas de Cristo Jesus que Ele colocou debaixo dos nossos cuidados, como presbítero que somos. Né? Porque eu sou pastor, mas também sou presbítero. Né? E também agradecer a Deus pela nossa igreja, que completou 117 anos no dia 31 de julho. Tivemos um culto muito abençoado no dia 31, reunião de oração, e ontem também foi muito abençoado o nosso culto de ação de graças pela vida da nossa igreja. E temos feito como Ezequias, colocando a nossa igreja no altar do Senhor e pedindo a direção e a orientação do Senhor sobre a vida dela. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus e estaremos também orando pela salva. Se você tem algum motivo de oração, coloque aí diante do Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, meu Deus, o nosso clamor, Pai. Nós clamamos pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, neste momento, colocando no Teu altar, Senhor, meu Deus, as salvas, os pedidos de oração, Senhor. Crendo, Deus, que o Senhor é o Jeová Jireh, Senhor, o Deus de todas as providências, Pai. Por isso, visita. Por isso, Deus, ouve. Por isso, Deus, abre os olhos. Por isso, Deus, vem, Senhor, meu Deus, ao nosso encontro e socorre, ó Deus, o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, Pai, muito obrigado pelo culto de 117 anos da IPI do Brasil, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, continue a abençoar essa igreja e usar, ó Deus, essa igreja para que ela seja sempre um instrumento de bênção nesta nação, Senhor, e fora do Brasil também, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus, ó Pai, esta instituição chamada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Senhor, para ser, ó Deus, uma igreja segundo o Teu coração, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Que todos os ídolos, Senhor, todos os egos, tudo aquilo, Pai amado, que é do homem caia por terra em nome de Jesus, Senhor, e prevaleça tão somente a Tua pura, santa e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, seja assim. Obrigado, Deus, pela vida dos presbíteros e presbíteras da nossa igreja, Pai. Olha por eles, Senhor. Abençoe as suas vidas e capacite-os, ó Deus, para que eles possam, Deus, cumprir ao chamado o qual eles receberam do Senhor, Pai. E cumpram o ministério o qual eles tenho, Deus, para realizar na Tua igreja, Senhor, e sejam eles pessoas úteis e abençoadas e abençoadoras, Senhor, na vida daqueles que necessitam de orientação, de direção, Pai, para que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado através desses irmãos, Pai, e o Teu rebanho seja pastoreado, Senhor, Teu rebanho seja cuidado por intermédio dessas vidas, Senhor. Abençoe-os, ó Deus, no dia do presbítero e da presbítera, Senhor, derrama o Teu bálsamo precioso sobre eles, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor, saúde, vida, paz, Senhor, para que, ó Deus, eles fortalecidos no Senhor, Pai, possam, ó Pai, cuidar bem do Seu rebanho, Pai. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, Senhor, meu Deus, neste dia, que é o dia de domingo, e prepara-nos, ó Pai, para o culto da noite, e que possamos estar juntos novamente, louvando, exaltando e glorificando o Teu nome, Pai. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Olha, Deus, pela nossa nação, pelo nosso presidente, Senhor, cuida, Senhor, meu Deus, da nossa nação, do nosso presidente, para que, ó Deus, com sabedoria e discernimento, ele possa permanecer à frente onde o Senhor o colocou. E tem misericórdia, Senhor meu Deus, para que tudo possa caminhar bem e para que tenhamos, ó Deus, dias prósperos e abençoados, porque só o Senhor é Deus. Olha, Deus, pelos Teus servos, Senhor, que também compõem, ó Deus, este governo, o governo dessa nação, para que, ó Deus, eles sejam protegidos, dirigidos e orientados pelo Senhor, Pai, e que em momento algum, Senhor, eles possam ceder, mas continuem sendo pastores e continuem sendo servos Teus, Senhor, diante, ó Pai, das ofertas, diante, ó Deus, da corrupção que, ó Deus, tem estado nesse governo. Nós pedimos pelas Tuas misericórdias, Senhor,
Pedimos, ó Deus, pela sua graça e pelo seu amor. Ó Deus, age, Senhor. Muda, Senhor, meu Deus, este governo. Muda, Senhor, meu Deus, esta nação, Senhor. Traz, ó Deus, um tempo de prosperidade. Traz, ó Deus, um tempo de paz, Pai. Em nome de Jesus, rompe com as cadeias do inimigo, ó Deus, e traz, Senhor, meu Deus, também a tua bênção da saúde, para que, ó Deus, esse vírus não prossiga ceifando vidas, mas que, ó Deus, cada organismo esteja recebendo, Pai amado, os cuidados do Senhor, Pai, para resistir contra esse vírus, Senhor, e permanecer, Senhor meu Deus, firmes diante do Senhor, para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, Pai, porque o Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, Pai, e nós cremos que o Senhor tem a providência para este tempo, Senhor, no nosso governo e também na saúde do povo e das nações. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. 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 Amados, vamos nos despedir nesse momento com a bênção do Senhor. Eu desejo para você um bom domingo. Curta esse domingo com a sua família, curta esse domingo que Deus te deu, viva esse domingo para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus e sinta a presença de Deus. E esteja na presença de Deus e que Ele clareie o seu caminho, que Ele ilumine a sua vida, que Ele te dê sabedoria e entendimento para as decisões que você precisa tomar, porque você tem colocado como Ezequias diante do Senhor e vai ter a experiência que Ezequias teve com o Senhor, de ouvir a resposta da sua oração e de ser fortalecido no Senhor e de poder caminhar no Senhor, independente das circunstâncias, independente dos assírios que estão aí querendo nos derrubar, querendo nos assolar, querendo nos colocar medo, independente de qualquer coisa. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. E se Ele tiver que enviar os seus anjos para desbaratar o inimigo, Ele vai enviar. Porque Ele pode. E porque Ele faz. Porque Ele é Deus, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E Ele é o Deus da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, um bom domingo. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, sejam, irmãos, sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre a Igreja de Cristo e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Um forte abraço, bem apertado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus e desejo que você se sinta abraçado.